Oi pessoal, hoje eu vou ensinar um passo a passo bem básico para quem está começando, porque esses bichinhos que a gente vai fazer hoje, os bichinhos da fazendinha, a gente vende bastante, a gente faz bastante para as festas de 1 ano das crianças, que as mães gostam, porque são bichinhos que as crianças pequenas gostam mais. Então eu vou ensinar vocês um topo de bolo que tem um enfeite de celeirinho vermelho, que tem a galinha na janela, e tem a porta do celeiro, tem o cavalinho, a cabeça do cavalinho, e tem a ovelhinha de lã, e o patinho na lagoa, e a vaquinha comendo grama, e o porquinho se afogando na lama, lá nadando na lama. Então é um enfeite bem lindo, que a partir desses bichinhos vocês podem colocar eles em cima dos potes, nas caixinhas, fazer outros tipos de enfeite, porta-recado. É um topo de bolo bem bonito para vocês aprenderem e bem fácil para todo mundo conseguir fazer, tá? Pra gente começar, vocês têm que separar primeiro o material, tá? Se vocês não acharem algum material que eu colocar aqui, geralmente coloco o link de onde achar, mas tem coisas assim que não tem onde encontrar no site. Eu compro aqui mesmo na minha cidade. Então vocês podem adaptar, fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Não precisa fazer bem igualzinho que eu faço. Vocês têm que usar a criatividade e os materiais que vocês têm acesso, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o celeiro, ele tem que ser leve. Ele não pode ser totalmente de biscuit, porque primeiro que vai demorar um século para secar, e depois que ele vai ficar muito pesado. Quando a gente envia lá pro correio, a gente tem que escolher materiais que fiquem mais leves por causa do envio, né? Então a gente usa isopor. Esse isopor encontrei na rua, ou alguém me trouxe aí de uma caixa que comprou de alguma coisa. Então esse isopor eu já tinha, ó. É um isopor assim que acho que vem dentro de caixa de televisão ou desses eletrodomésticos maiores, aí eu peguei pra mim. Então, a gente quando faz biscuit, a gente vai olhando, passando na rua e vai olhando, meu Deus, aquela caixinha fica legal na minha encomenda, ou esse isopor dá pra fazer o celeiro da fazendinha. Então foi assim que eu peguei. Então você vai pegar um isopor, e esse aqui ele é bem grosso, mas eu vou cortar ele no meio, tá? Já vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer. Quando eu expliquei pra fazer o castelinho do bolo cenográfico, o primeiro vídeo que eu fiz, nossa, eu não sabia nem direito, nem como fazer um vídeo, nem como usar o cortador de isopor. Então agora eu já evoluí um pouco, já tenho o cortador de isopor. Vou mostrar pra vocês como é que usa, tá? Esse cortador eu paguei R$60 numa loja aqui, e vocês encontram ele fácil na casa de artesanato. Hoje ele é mais acessível, então eu vou ensinar vocês como é que faz pra cortar no formato do celeirinho. Vou precisar também um rolinho de textura. Esse rolinho, ele é todo trabalhado pra gente fazer a graminha, porque no chão ele fica bem bonitinho. Eu faço uma graminha xadrez, mas vocês podem usar outro tipo de rolinho, ou mesmo um rolinho liso, não tem importância, tá? Vou precisar também de bolinhas de isopor. Essas bolinhas que eu tô usando são a de tamanho de 20 milímetros, que são os bichinhos pequenos, menores, que eu vou usar. Pro patinho, que eu vou ensinar em outro vídeo que vai estar lá no canal da Vivi Magalhães, eu coloquei o patinho com a cabeça de 15. Então, uma bolinha de 15 vocês vão precisar, tá? Vamos precisar também de um papel pra gente fazer o modelo do celeiro, uma base de MDF, essas bases que eu uso nos meus topos de bolo maiores e nos enfeites de mesa. Eu mandei fazer no marceneiro aqui perto de casa, sob medida, mas em algumas lojas a gente encontra. Não aconselho a usar as bases de acrílico, porque elas envergam depois que seca o biscuit em cima. Então a base de acrílico é adequada assim para você fazer um topo de bolo, não fazer uma cobertura da base total, tá? Então eu coloco a minha etiqueta aqui, e daí vou ensinar vocês como é que faz para cobrir essa base também, tá? Vamos precisar de um rolo para abrir a massa, essa ferramenta
chamada gravata, pra gente fazer umas marcações ali no celeiro. A balancinha, nossa amiga de sempre. Um rolinho maior pra gente fazer alguns acabamentos. A tesoura normal, cola. E a minha tábua, a minha placa antiaderente já tá aqui pra abrir a minha massa. Mas se vocês não tiverem a placa, pode ser em cima da mesa também. Vou precisar de um pouquinho de óleo ou um creme pra não grudar a massa na hora que eu for abrir. Eu vou precisar também dessa estequinha aqui, chamada esteca agulha, com a pontinha mais fina, essa que eu uso bastante. E a faquinha. A faquinha pode ser aquela que vem junto nesse conjunto aqui também. Só que eu uso agora essa aqui, que ela é muito melhor, que ela não quebra. E eu não preciso mais ficar comprando toda semana uma faca que quebra. Porque a minha sempre quebrava. Eu acho que é isso. Então agora eu vou fazer o molde do meu celeiro. Esse celeiro tem 10 centímetros por 15. Então eu separei aqui 5 centímetros da borda para fazer o telhadinho, tá? Eu posso deixar esse molde lá para vocês fazerem download, mas não há necessidade. Vocês podem fazer numa folha de sulfite. Então, com a base de 10 e a altura de 15, 5 centímetros antes de chegar na borda, faz esse contorninho aqui, tá? Assim, o celeirinho. Esse celeiro de 10 centímetros, ele cabe nessa base. Essa base tem 15 centímetros, tá? Então, é um topo de bolo bem grande, bonito. Então, ele vai caber direitinho na nossa base, para que não falte nem sobre e fique um tamanho legal para o enfeite de bolo. Outra coisa que eu falei para você, que eu não falei para vocês, vamos precisar de papel contact transparente pra gente forrar essa base aqui, tá? E quando a gente faz o topo de bolo, ou um enfeite, ou qualquer lembrancinha, ou qualquer peça que a gente faça, sempre coloca a tua etiqueta pra pessoa que vai olhar, ou o convidado que tiver interesse, saiba da onde que veio essa peça, tá? Então coloca a tua etiquetinha, que a gente já aprendeu lá nos outros vídeos. E embaixo você pode pintar também, colocar etiqueta, tanto faz. Eu gosto de colocar etiqueta e pegar um papel contact e colar aqui em cima, ó. Já vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Aí eu vou pegar a sobra e vou recortar. Ó, vai ficar assim, tá? Não dá pra ver direito, claro, né? Mas aqui eu já coloquei o papel contact. Por quê? Porque quando for colocar no bolo, fica mais fácil de limpar. Às vezes gruda alguma coisa, então é só passar um paninho ali e já fica mais higiênico. Porque se eu fizer direto na madeira, ou se eu pintar, ela não fica legal de limpar depois. Porque às vezes gruda um glacê, uma pasta americana. Então assim, só passando um paninho já fica melhor de cuidar. Então agora a gente vai cobrir essa parte aqui com uma massa verde, tá? Eu vou abrir ela aqui na minha placa e daí a gente vai fazer a textura. Então eu peguei a massa verde, eu já pego assim de cabeça, mas eu vou pesar aqui pra vocês verem mais ou menos quanto de massa que vocês vão precisar, tá? Peguei 140 gramas de massa, tá? Então a gente põe um pouquinho, gente, é um pouquinho, é uma gotinha, ó. Uma gotinha, tá? Porque se você colocar muito óleo na hora que você for abrir, essa massa, ela vai grudar o óleo, ela vai ficar molenga, não vai ficar grudando daí direito lá na nossa base. Então, eu vou abrir ela primeiro assim com a mão, tá? E daí eu ponho na minha placa e vou abrir com o meu rolinho, tá? Abro um pouquinho, viro, abro mais um pouquinho, viro, sempre mexendo assim a massa pra ela esticar por completo e pra ela não ficar grossa de um lado, mais grossa de um lado do que do outro. Então, eu abro um pouquinho, viro, abro mais um pouquinho. Você veja que com uma gota só de óleo, a massa não vai grudar e ela vai esticar direitinho sem interferir aqui na minha textura da minha massa. Então, eu vou abrir de um tamanho que cubra
a minha base, tá? Então, eu vejo aqui se sobrou um pouquinho. Então, eu tenho que pegar a minha base e ver aqui se ela tem espaço pra ficar pra fora, tá? Então, eu vou pegar o pincel e vou passar cola aqui, em toda a parte que tem a madeira. Não precisa passar a cola bem direitinho, porque a própria massa vai grudar. Eu só capricho mais aqui nas bordas, porque na hora que for secar isso aqui, ela pode levantar se não tiver a cola. Então, agora, eu vou pegar a minha massa e vou pôr assim, tá? Assim, tá? Aí, eu vou pegar o meu rolinho de textura e vou passar aqui em cima. Primeiro na ida, daí eu viro e depois do outro lado, tá? Vai ficar uns quadriculados, eu vou mostrar pra vocês. Tá? Essa textura. E o restinho da massa que sobrou, ó, eu vou virar pra dentro, tá? Porque quando secar, essa massa eu vou cortar, essa que sobrou. Se eu não virar ela e cortar já direto, já com a massa mole, ela vai erguer demais, então vai ficar feio o acabamento. Então, eu faço isso e vou colocar lá no EVA pra secar, tá bom? Até amanhã, é assim, de um dia pro outro, não adianta fazer tudo de um dia só. Vou contar um segredo do biscuit pra vocês. Sabe o segredo? Paciência. Tem que fazer um pouco, deixar secar, fazer outro pouco, deixar secar e depois fazer os detalhes, porque a peça ela precisa encolher, ela precisa dar o tempo dela pra gente fazer uma coisa ou outra. Tem peças assim que a gente não pode parar de fazer. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma bonequinha e tem que colocar os bracinhos. Se a gente deixar o bracinho secar, o bracinho vai ficar duro, a gente não vai conseguir dar o movimento que ele precisa. Então, tem certas peças que a gente precisa esperar secar. Esse topo de bolo, eu vou precisar fazer em 2 dias, no mínimo. Não adianta ter pressa e querer fazer tudo num dia só. Então, agora eu vou ligar o meu corta-isopor. Eu vou posicionar o meu molde em cima do isopor e vou colocar um alfinete para prender ele, tá? Por quê? Se o isopor for um pouquinho mais largo, na hora que eu vou passar o corta-isopor, ele vai seguir esse meu molde, tá? Aqui deu certinho. O comprimento que eu quero, a altura, eu vou cortar ele só aqui e esses pedacinhos, tá? E depois eu vou cortar aqui porque eu quero só metade dessa espessura. Então, eu vou ligar lá e vou passar assim, ó, encostando, vou fazer aqui, peraí, encostando aqui no meu molde, tá? Então, eu vou pegar esse fio que tá esquentando, tá? E vou empurrar ele aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, gente. Tá? Porque o papel... ele não corta o papel, então o papel serve como o nosso direcionamento, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. E aqui. Ó, tá? Às vezes fica assim uma voltinha, mas aí a gente passa uma lixa e tudo bem. Eu sempre gosto de ter uma base assim de madeira para encostar as coisas e para fazer os cortes, para ter uma base só para estragar, porque se eu fizer isso aqui em cima da minha base de antiaderente, vai estragar toda ela, em cima da mesa também. Então, eu sempre tenho uma base dessas de madeira. Então, eu pego lá, sei lá, 2 dedinhos e vou cortar de cima para baixo a espessura que eu quero, tá? Aí eu arrumo aqui, porque ficou torto. Tá?
Ficou assim, ó, gente. Sobrou outra parte que também eu posso usar depois pra fazer outro celeirinho, tem que só ajeitar, tá? Então, essa parte aqui acabou, pera aí. Então, gente, peguei lá uma lixa que eu tenho, dei uma lixadinha no meu celeirinho de isopor, tá? Só pra arredondar e pra tirar as imperfeições que acabam ficando. Faz massa ficar um pouco tortinho, porque na hora que a gente coloca a massa não vai aparecer. Então, agora a gente vai pegar a massa vermelha. Vou dar uma amassadinha aqui na minha massa vermelha. Vou dar uma ajeitadinha com a mão. E vou fazer a mesma coisa que a grama, vou abrir. Então, pra facilitar, eu abro um pouquinho aqui com a mão, ó. Já no comprimento ali, mais ou menos. Pego o meu óleo, uma gotinha só. Esfrego bem na minha placa. E vou esticar essa massa vermelha aqui pra gente cobrir agora o nosso celeirinho, tá? Então, já abri minha massa, olha, tá? Eu meço mais ou menos o tamanho do celeiro para que sobre um pouquinho pra cima e pra baixo. Então, eu vou pegar o meu pincel e vou dar umas pinceladas aqui de cola, tá? Coisa pouca, sabe, gente? Só pra grudar um pouco a massa, pra ela não ficar dançando aqui na hora que eu for grudar aqui a minha massa. Então, eu vou pôr aqui, dou uma olhadinha o lado que tá com menos defeito, com menos... Vou pôr aqui no cantinho, tá? E vou virar esse celeiro assim, ó, tá? Ele vai sobrar um tantinho aqui em cima e um tantinho aqui embaixo, tá? Assim, como se fosse um sanduíche. Então, essa parte aqui que sobrou, eu vou cortar. Essa parte aqui de baixo eu vou cortar, tá? Vou fazer assim. Rente ao isopor, tá? Eu deixo só um pedacinho, porque daí eu vou virar aqui pra dentro, tá? Eu vou pegar aquela esteca mais grossa e vou empurrar aqui pra dentro, porque eu vou juntar agora a outra massa aqui, tá? Em cima. Eu dou uma ajeitadinha, dou uma viradinha nessa minha massa, tá? E vou pegar essa massa e vou encontrar uma com a outra. Passa um pouquinho em cima, tá? Pra você fechar ela bem no cantinho. Daí eu corto o que sobra. Dá uma ajeitadinha aqui pra cima. Aqui pra baixo vai sobrar ainda um pouco. Tá vendo? Que o isopor ainda sobra um dedinho que a gente vai virar pra baixo. Aqui esse acabamento aqui a gente vai cortar esse pedacinho que sobrou, tá? Essa parte do acabamento tem que ficar virada pra trás. Se ela não for ficar bem bonita, você vira ela pra trás, tá? Vai ficar assim, ó, tá? Isso aqui tudo a gente vai virar pra baixo. Então, eu pego o meu rolinho e dou uma viradinha pra dentro. Aqui em cima, essa parte também, o que sobrou, se dá uma puxadinha, uma fechadinha e corta. Aqui em cima vai o telhado branco, então não faz mal que fique um pouco enrugado, só não pode ficar marcado, sabe, gente? E agora vou dar uma ajeitadinha aqui nessa minha emenda que eu fiz aqui do ladinho. Então, eu pego a minha esteca e fico empurrando. Eu vou de um lado pro outro, de um lado pro outro, até assumir isso aqui, sabe? Se não der certo com com esse rolinho um pouco mais grosso, eu venho com o rolinho um pouquinho mais fino e vou de um lado pro outro. Isso aqui não pode ficar aparecendo de jeito nenhum, ó. Porque isso aqui vai abrir depois. Então, você tem que pegar a esteca e fechar. Deixa eu pegar outra esteca lá. Não faz mal que apareça só um risquinho, sabe? O que não pode é ficar um buraco
que você vai ver que depois que secar, ela vai abrir, tá? Então, você vem, passa o dedo, tira as marcações que ficaram, às vezes a gente encosta, sabe? Tira todas essas voltinhas que ficaram com a estequinha pra frente e pra trás, sempre. Não pode ficar polegar de jeito nenhum na tua peça, que é feio. Ficou assim, tá? Agora eu vou pegar a esteca gravata e vou fazer as marcações. As marcações são... Começo na parte da frente, tá? Pra ficar bonito na frente. Então, eu vou pegar a esteca com a parte mais grossa pra baixo, de baixo pra cima, até chegar lá em cima. Marcou. Tá? Eu vou encostar um pouquinho, bem pertinho dela lá, mas não em cima. Marcou. Vai ficar assim, tá? Aí, vou dar lá um dedinho, meio dedinho, sei lá, vou de olho. E vou fazer 2 marcações, tá? Eu vou assim toda a volta, apoiando com cuidado a mão pra ela não ficar nada marcada lá atrás. E aqui não faz mal que fique torto, porque a gente vai encher de enfeite, mas esse detalhe que ele fica bem bacana, que daí marca a parede do celeiro. Encosta até lá em cima, tá, gente? É onde vai o telhado depois. Dou uma olhadinha pra ver se não tem nada de marcado e agora vou deixar isso aqui secando no EVA de um dia pro outro junto com a minha base, tá? Eu não posso mexer nisso aqui agora, tem que esperar secar. Então, eu deixo ele de pezinho porque ele fica, tá? Se ele não ficar, coloca um palito e prende ele numa base pra ele ficar paradinho. Amanhã daí a gente continua os detalhes aqui. Eu vou fazer agora os bichinhos, porque enquanto isso aqui seca, eu posso ir adiantando outra parte do topo, tá bom?